A graça e a paz. Muito boa noite para você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube. O pastor Getúlio falou que tinha que estudar para dar os avisos, né? Mas não acabou ainda não, viu, pastor Getúlio? Tem um aviso aqui. Você que usa terno e está encostado algum terno lá na sua casa, nós recebemos um pedido hoje, se não me falha a memória, do Vale da Bênção, que eles estarão levando esses ternos para o Nordeste. Então, se você tiver algum terno limpinho, bonitinho, cheirosinho, traga para nós até o dia 25 de setembro, que nós iremos enviar para o Nordeste. Amém? Este é o último aviso, em nome de Jesus. Queridos, é sempre uma alegria compartilhar algo que o Senhor coloca ao nosso coração, né? Eu sempre costumo dizer que tem um preparo, tem uma oração, e hoje não foi diferente. Estava compartilhando com o irmão João que a pregação que eu ia ministrar, ela estava pronta desde segunda-feira. Estava ruminando desde a semana passada, ouvindo aquilo que o Senhor queria falar para vocês através da minha vida. E hoje pela manhã eu acordei, sentei ao lado da minha cama, falei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar para a igreja? E aí eu vi um silêncio, né? Sabe quando tem aquele silêncio? Você não ouve a voz do Senhor. Falei: meu Deus. E aí eu fui caminhando, né, até o toalete, e aí o Senhor fala ao meu ouvido assim: diga para a minha igreja, ande na minha presença, ser perfeito. E aí você para, é isso mesmo, Senhor? Mas já estava tudo preparado para hoje. Ande na minha presença, ser perfeito. Eu falei: amém. E aí eu comecei a debruçar na Bíblia, eu comecei a ler, comecei a entender, compreender aquilo que o Senhor estava falando comigo, aquilo que Ele queria transmitir para a igreja. Então é isso que eu quero transmitir para vocês nesta noite. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito no texto, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, eu quero dar um pano de fundo para nós chegarmos de fato aonde o Senhor quer que a gente chegue nesta noite. A gente ouviu através dos louvores que ele estava falando sobre promessas, ele falou sobre que ele é o nosso pastor, que nada vai nos faltar. Então há algumas promessas, algumas coisas que o Senhor tem para dizer para nós nesta noite. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele te ama. É por isso que Ele mudou essa palavra nesta noite. Talvez tenha alguém, talvez não, eu tenho certeza que tem alguém aqui nesta noite que está precisando ouvir isso. Talvez você que esteja nos ouvindo, nos assistindo, precisa ouvir isso. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas como eu disse, vamos entender o pano de fundo para depois nós entrarmos e entender o contexto disso tudo. Eu quero dizer que tem uma frase que diz assim: se os outros planetas, eles são habitados, então devem estar usando a Terra como um manicômio. E aí quando nós analisamos esta frase a fundo, ela é um tanto quanto engraçada, se nós pararmos para analisar. Por que que isso é um tanto quanto engraçado? Porque se nós irmos a fundo disso, ela é também uma verdade, porque é uma frase que vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que está escrito lá em Gênesis, lá no início, lá no princípio, porque tudo está escrito. Hoje, nas redes sociais, a gente percebe, a gente vê irmãos, pessoas se degladiando nas redes sociais por conta de política. A gente vê irmãos se degladiando por conta de alguns preconceitos. Eu não posso colocar a minha opinião porque eu serei massacrado nas redes sociais. A minha opinião
Até que eu peça a opinião dos outros, ela é minha opinião. E a opinião de vocês eu tenho que respeitar. E o que nós temos visto nesses dias é totalmente o oposto. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que pensamos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, pensamos, ouvimos. E a origem disso tudo remonta ao que está acontecendo, ou que já aconteceu, está registrado lá no livro de Gênesis, como eu disse. Com exceção lá nos 2 capítulos, onde fala sobre a criação, Deus criou os céus e terra, criou a luz, criou os homens. Mas os outros capítulos, eles vão registrar sobre uma sucessão de erros dos seres humanos. Erros que estão se repetindo nos dias de hoje. Olha só. O homem e a mulher desobedeceram a Deus e eles foram expulsos do jardim do Éden. Isso está lá em Gênesis capítulo 3. Caim matou seu irmão Abel e mentiu sobre o que havia feito. Isso está lá no capítulo 4 de Gênesis. A humanidade tornou-se tão corrompida que Deus limpou a terra com um dilúvio. Isso está lá no capítulo 6 a 8. Noé, depois de ter descido da arca, ele se embriagou com vinho e seu filho Cã viu a sua nudez. Está lá no capítulo 9. Rebelando-se contra Deus, os seres humanos construíram uma torre chamada Babel. E Deus precisou criar uma confusão tal com essa rebelião toda. Isso está lá no capítulo 10. Fazendo esse pano de fundo, talvez a gente se lembre de algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E eu pergunto para você, será que o Senhor perdeu o controle da situação nos dias de hoje? A Bíblia nos afirma, e eu digo a vocês, que não perdeu o controle. Ele continua no controle absoluto de todas as coisas. É nós que estamos perdendo o controle daquilo que estamos falando, daquilo que nós estamos enxergando. É por isso que eu quis colocar essa frase que eu li no início, que se os outros planetas são habitados, então deve estar usando a Terra como manicômio, porque o que tem de maluco, o que tem de doido, falando coisas que não devem, até mesmo pregando heresias, pregando aquilo que não está na palavra. As pessoas se exaltam, as pessoas se degladiam a troco de nada. Sendo que eu e você, nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Olhar para aquele que nos comprou. Olhar para aquele que nos separou. E seguir a nossa caminhada. Queridos, eu vou dar uma notícia para vocês e não se espantem. As coisas que estamos vendo, elas vão piorar. Se nós não estivermos fincados, se nós não estivermos na rocha firme, que é o Senhor Jesus, nós vamos cair, nós vamos pecar, nós vamos esfriar na fé. E o Senhor não quer que façamos isso. O Senhor quer que a gente olhe para aquilo que Ele nos prometeu. Aquilo que Ele nos deu. Hoje nós vemos desobediência, homicídios, engano, bebedeira, nudez, rebelião. Tudo isso a gente vê nos dias atuais. Outra pergunta, se você e eu fôssemos Deus, o que nós faríamos com esses tais pecadores? A minha resposta é de bate-pronto, eu mataria eles. Eu acabaria com eles. E eu tenho certeza que a resposta de vocês talvez seria a mesma que a minha. Mas o Senhor é tolerante, nós aqui não somos tolerantes com muitas coisas. O Senhor não é tolerante com o pecado. Mas Ele é tolerante com o pecador. E nós vamos entender ao longo da história que o Senhor, Ele usou um casal
É por isso que hoje eu e você, nós estamos aqui. Este casal, este homem, é o pai da fé, Abraão. É dele que eu quero falar nesta noite. Onde estaríamos hoje se Abraão não tivesse confiado em Deus? Se ele não estivesse ouvido aquilo que Deus havia dito a ele, das promessas que prometeu a ele? Quantas promessas eu e você temos? E o tema da nossa mensagem desta noite, a promessa ela pode demorar, mas ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Porque se ela se cumpriu na vida de Abraão e de muitos outros personagens da Bíblia, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Nós temos que ser aquilo que Deus pediu para nós sermos. Nós temos que fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos. E Ele nos instruiu, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença do Senhor é fácil? Não é fácil. Ser perfeito, pior ainda. Mas o Senhor nos dá a habilidade. Quais são essas habilidades? Discernimento, sensibilidade, audição sensível à voz dEle. É disso que nós precisamos para que nós possamos andar na presença dEle, para que nós possamos ser perfeitos. Nesta noite eu quero dizer algo para vocês. Que quando eu e você nos matriculamos na escola da fé, nós nunca vamos saber o que pode nos acontecer em seguida. Eu não sei o que vai me acontecer daqui 5 minutos, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que vai me acontecer no dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Tudo está escrito, tudo está controlado pelas mãos do Senhor. Nada foge do seu controle, nada. Um dia Abraão pode ser visto resolvendo uma disputa de terras. No outro, ele prepara-se para uma outra batalha. É assim a minha e a sua vida. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não poderemos estar bem. Nós temos que estar preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não importa o que você está passando nesta noite, porque Ele diz para você andar na presença dEle e ser perfeito. Não fique olhando para o lado, não fique olhando para trás. Olhe para frente, olhe para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Dentre outras coisas que eu já disse, o Senhor quer que nós alcancemos, sabe o quê? A maturidade em todas as áreas das nossas vidas. Deus havia prometido que Abraão seria pai de muitas nações, mas antes dele ser Abraão, ele era Abrão. Até que a promessa se cumprisse na vida de Abraão, levou alguns anos, alguns longos anos. E muitas vezes nós não obtemos a nossa promessa, não é porque o Senhor não nos ama, não é porque o Senhor não quer nos abençoar. Ele quer que a gente amadureça, Ele quer que a gente exercite a nossa fé, Ele quer que os nossos músculos espirituais estejam mais fortalecidos nele. Quando passarmos pelo fogo, é para que Ele venha purificar aquilo que é bom e queimar aquilo que é palha, queimar aquilo que não serve para nada. Então, quando nós passarmos por alguma dificuldade, nós temos que nos alegrar. É difícil dizer isso, né? Talvez você pense assim, mas pastor Edu, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Ele sabe. Se Ele sabe o que você está passando, Ele vai te dar o escape. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Não importa o tempo que você espere, a promessa vai se cumprir. Não pode haver crescimento espiritual sem que haja desafios na minha e na sua vida, senão fica fácil. Uma outra frase que eu quero dizer para vocês: se as circunstâncias nunca mudassem, tudo seria previsível. E quanto mais previsível a vida se torna, menos desafio ela nos oferece.
Todos os dias nós temos que ser desafiados. Todos os dias nós temos que, a nossa fé tem que ser desafiada. Todos os dias. Tem alguns exemplos na Bíblia de que quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. E nesta noite eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Mais precisamente, nós vamos meditar sobre os versos 1 e o 2. Gênesis capítulo 17, verso 1 ao 8, que diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Abrão ainda já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Olha só, extraordinariamente, se repetindo mais uma vez. De ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Mais uma vez, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vou continuar. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Todo macho das vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em sua casa. E o comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Sabe, queridos, e mais para frente, Deus também vai mudar o nome de Sarai por Sara. Porque aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, Ele cumpriu, aliás, Ele vai cumprir um pouco mais à frente, que é o nascimento do filho da sua promessa. Mas entenda, até que a promessa se cumpra, até que nós entendemos o tempo do Senhor nas nossas vidas, nós queremos cortar alguns caminhos. Nós queremos trilhar alguns caminhos. Nós reclamamos: mas Senhor, está demorando. Mas Senhor isso, mas Senhor aquilo. Desde do capítulo 12, ao qual Abraão é chamado, Abraão ele é filho de Terá, nasceu na terra de Ur dos Caldeus. A história de Abraão, ela começa a ser escrita lá em Gênesis 12. No final do capítulo 11, vemos toda a genealogia de Abraão, que era filho de Terá, de Ur dos Caldeus. O nome de Abraão, a gente bem sabe, aliás, de Abrão é pai exaltado, e Abraão é pai de nações, ou pai de muitos. E já o nome de Sara significa princesa, ou preciosa. Os nomes
Preste atenção nisso, irmãos. Ao longo da Bíblia a gente vai perceber que o Senhor ele muda o nome de algumas pessoas. E esses nomes que são mudados pelo Senhor na Bíblia têm alguns significados. Ou alguma experiência que essa pessoa passou. Isso aconteceu não somente com Abrão, mas também aconteceu com Jacó, que logo em seguida, lá no Val do Jaboque, em Gênesis capítulo 32, que lutou com o anjo, e a partir daquele momento ele não era mais Jacó, e sim Israel. Simão também foi trocado o nome por Pedro, isso está escrito lá em João, capítulo 1, de 40 a 42, que significa rocha. Os nomes também dados aos bebês que ainda nem nasceram, que é o caso de Ismael e de Isaque. Antes mesmo deles nascerem, Deus já havia dito quem eles seriam. Quem eles seriam. Curioso que Deus Todo-Poderoso, no hebraico, quer dizer El Shaddai. Shaddai é traduzido por Todo-Poderoso. E El é o nome de Deus que refere-se ao poder. Que a gente pode, talvez, definir ou traduzir por ser forte ou montanha. Juntando esses dois nomes, deu El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas a pergunta é, por que Deus revelaria a Abraão nessa ocasião? Depois de 3 anos de silêncio. Isso está lá em Gênesis 14. Porque Deus estava prestes a dizer a ele, a Abraão, que a sua esposa Sara daria luz a um filho. Que seria o filho da promessa, o Isaque. O Senhor ele queria que Abraão soubesse quem era esse Deus, quem era o Todo-Poderoso. Neste capítulo 17, eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês lerem todo o capítulo, vocês vão perceber 3 palavrinhas que elas se repetem várias vezes. Farei, estabelecerei, dar-te-ei. Essas 3 palavras, elas se repetem algumas vezes, e todas as vezes que algumas palavras se repetem em algum capítulo da Bíblia, preste atenção que ele está querendo dizer alguma coisa. E aqui ele está querendo dizer alguma coisa para Abraão. Depois que Abraão teve aquela batalha com os 4 reis, Deus dirigiu-se a ele como um guerreiro e disse que ele era seu escudo. Sabe onde isso está escrito? Lá em Gênesis 15. Abram lá, por favor. Gênesis 15, verso 1. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E ele disse: serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Perguntou Abrão: Senhor teu Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha,
uma cabra e o cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E aí ele vai dando as instruções. Sabe, queridos, muitas vezes a gente ouve o Senhor insiste em falar conosco, e mesmo assim a gente não dá atenção àquilo que Ele fala. Deus, Ele vai nos moldar de uma forma que Ele quer nos moldar. Deixa Ele te moldar, porque Ele é o oleiro e nós somos barro na mão desse oleiro. Deixa Ele te quebrar, deixa Ele te amassar, porque Ele sabe o que está fazendo. Deixa Ele te moldar da forma que Ele quiser. Eu sei que dói. Ninguém quer ser amassado. Ninguém quer ser macetado. Mas é necessário para que a gente cresça, para que a gente dependa, para que as impurezas saiam das nossas vidas. O Senhor, como eu disse a vocês, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. A revelação, ela sempre traz consigo as responsabilidades. Enoque e Noé haviam andado com Deus, mas Abraão deveria andar na presença de Deus. Há uma diferença. Ou seja, viver sabendo que os olhos de Deus sempre estariam sobre ele. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre você. Não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente querer fugir da presença do Senhor. Hebreus 4:13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Um dia nós iremos prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que estamos falando, de tudo aquilo que estamos pensando, aonde estamos andando, tudo isso iremos prestar conta ao Senhor. É por isso que Ele nos remete e diz: ande na minha presença e ser perfeito. Não importe o que falem de você, não importa o que diga de você, ande na presença do Senhor. Ande na presença dEle. A palavra perfeito quer dizer em que não há defeitos. Ela não significa impecável. Impecável só tem uma pessoa, que é Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Mesmo Ele sendo homem, andando nesta terra, Ele foi perfeito. Ele foi impecável. Ninguém pode alcançar este objetivo a não ser o Senhor Jesus. O termo perfeito quer dizer honesto, sem culpa, sincero, inteiramente dedicado ao Senhor. Trata-se de um chamado à integridade. Nós temos que ser íntegros. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que estar sensível à voz do Senhor. Nós temos que ser sinceros a Ele. Isso não significa que o povo de Deus deve se contentar com qualquer coisa, aquém do desejo de estar absolutamente dentro da vontade do Senhor. Tem um pastor batista escocês que diz assim: a vontade dele deve ser o nosso maior objetivo e desejo, de agradar o Senhor. A nossa adoração ao Senhor é o segredo de caminhar em perfeição com Ele. Assim como Abraão, todo cristão deve prostrar-se diante dEle e entregar tudo o que nós temos. Entregar a nossa adoração, entregar a nossa essência, entregar a nossa oração, entregar tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que leva o nosso nome. Nós temos que entregar ao Senhor, porque Ele sabe
o que fazer. Nós muitas vezes não sabemos. Achamos que sabemos, né? Senhor, deixa comigo. Eu sei aonde eu estou me metendo. Sabe nada. Sabe nada. Como diz os jovens, sabe nada, inocente. Se Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, então quem somos nós para resistir à sua vontade? Nós não somos ninguém. Nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que nos render a Ele. Nós temos que a cada dia ouvir aquilo que Ele nos diz. Outro detalhe importante, lá no verso 4 do capítulo 17. Essa expressão, a minha aliança, é usado algumas vezes e também define relacionamento. Da mesma forma que Abraão teve esse relacionamento com o Senhor. Esses questionamentos que Abraão teve, na verdade eram o relacionamento dele com o Senhor. É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer que tenhamos com Ele. Essa aliança não era outra aliança, é a mesma aliança que Ele já havia prometido desde o capítulo 12 para Abraão. Era a mesma aliança. Abraão e sua esposa ainda não tinham filhos. Para ter filhos, Sara pediu que Abraão dormisse com Agar. E aí nasceu Ismael, o filho da carne, não o filho da promessa. Deus, ele prometeu multiplicar a sua descendência, mas Abraão, ele achou por bem antecipar aquilo que Deus havia prometido, achando que a sua descendência seria Ismael, e não era. Lá em Mateus capítulo 3, verso 9, na parte B, Deus vai dizer assim: Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essa comparação, terra e céu, sugere que Abraão teria uma família material, ou seja, os judeus, e uma família espiritual constituída por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha só o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo a promessa. A aliança perpétua de Deus também inclui uma posse perpétua. A terra de Canaã. Infelizmente, essa terra hoje é um campo de batalha. Mas, quando o Senhor voltar, vai tomar a terra prometida. Vai tomar posse daquela terra que Ele havia dito a Abraão. O direito da propriedade que os judeus têm daquela terra depende única e exclusivamente da aliança que foi feita a Abraão. Um outro ponto importante sobre a aliança: o povo não se dava conta de que a circuncisão representava algo muito mais profundo do que aquilo que eles estavam entendendo. Esse algo muito mais profundo é o relacionamento com Deus.
Não era simplesmente algo carnal, de cortar a pele do prepúcio, era muito mais que isso. Deus quer que nós pratiquemos a circuncisão do nosso coração, e que nós pratiquemos e que nós nos dediquemos totalmente a Ele, em amor e obediência à Sua palavra. Eu queria que vocês abrissem em Deuteronômio capítulo 10, verso 16. Deuteronômio capítulo 10, verso 16, diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Um pouquinho mais para frente, em Deuteronômio capítulo 30, verso 6, também vai dizer quase a mesma coisa. Diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Nós precisamos circuncidar o nosso coração. Nós precisamos voltar à intimidade com o Senhor. Nós precisamos voltar a obedecer aquilo que o Senhor pediu que a gente obedecesse. Em Romanos, um pouco mais na frente, aliás, muito mais na frente. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29, diz assim: Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procedem dos homens, mas de Deus. Romanos também 4, de 9 a 12, vai nos deixar claro, melhor dizendo, né? Olha só o que diz assim, Romanos 4, de 9 a 12. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. O Senhor, quando prometeu a ele, ele não era circuncidado ainda. Aqui em Romanos, que nós acabamos de ler, Paulo deixa claro que a operação não é física. Não é física, mas sim espiritual. Abraão havia crido que em Deus, e recebeu a promessa. A circuncisão não era apenas um meio de obter a salvação, mas sim uma marca da separação dele com o homem em relacionamento da aliança com Deus. Os membros das igrejas primitivas, ou seja, os legalistas, eles tentaram transformar a circuncisão e obediência à lei, que era um requisito para a salvação dos gentios. Mas esta heresia, ela foi refutada em Atos. Depois vocês leem, acompanhem lá. Atos 15, de 1 a 35. Anotem aí. Nas epístolas de Paulo aos Gálatas, ele também argumentou de modo persuasivo em favor da salvação exclusivamente pela graça. Pela graça nós fomos salvos mediante a fé.
Não foi pela circuncisão, foi pela graça. Qual é o significado de tudo isso para a nossa atualidade, para nós cristãos de hoje? Que o selo da nossa salvação não é um rito exterior, mas é a presença de uma testemunha interior na pessoa do Espírito Santo de Deus. Olha só que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, versos 16 a 17, eu já estou finalizando. Romanos 8, capítulo 16 e 17 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos, não importa o que a gente passe, o Senhor está conosco nesse vale. O Senhor estende as suas mãos para nos tirar deste vale. Nesse vale o Senhor está nos aperfeiçoando. Neste vale o Senhor está elevando a nossa fé. Neste vale o Senhor está nos levantando mais forte. Neste vale a nossa visão espiritual está indo além daquilo que nós estamos enxergando. Neste vale, os nossos ouvidos estão ficando mais perceptíveis à voz do Senhor. Não queira ficar lutando com o Senhor, apenas se renda a Ele, deixa Ele trabalhar em seu favor. Ele trabalha para aquele que neles esperam. Você está esperando no Senhor? Ou você está esperando na sua própria força? Se você está esperando no Senhor e pelo Senhor, eu te garanto uma coisa: a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Queria que vocês também abrissem lá em Colossenses. Colossenses 2. Diz assim, Colossenses 2, de 9 a 12. E eu queria chamar o pessoal do worship. Moisés, por favor. Colossenses 2, de 9 a 12 diz. Vamos ler a partir do 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e toda potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos. Que ressuscitou dentre os mortos. No dia em que confiamos em Cristo para nos salvar, Ele realizou em nós uma circuncisão espiritual. Isso nos permite ter a vitória sobre a nossa velha natureza pecaminosa, sobre a nossa carne. A circuncisão, ela remove apenas uma parte do corpo, mas a verdadeira circuncisão espiritual significa um despojamento do corpo da carne. Como nós lemos aqui no verso 11 do capítulo 2, Abraão, ele obedeceu a Deus,
E sem demora ele colocou todos os homens, ele obedeceu como está escrito lá, a partir do verso 8 do capítulo 17. Sabe, queridos, eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas eu tenho certeza daquilo que o Senhor disse ao meu coração nesta manhã. Eu, o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Os dias eles são maus. Os dias eles vão piorar cada dia mais. Se nós olharmos para este mundo ao qual nós estamos vivendo, nós vamos desanimar. Ou talvez até mesmo desistir. Como a pastora Raquel sempre brinca, da vontade de descer. E infelizmente algumas pessoas desceram. Algumas pessoas desistiram. E infelizmente algumas pessoas estão desistindo hoje. Mas da mesma forma que Abraão creu, da mesma forma que Abraão obedeceu, da mesma forma que o Senhor falou que aquilo que Ele prometeu iria cumprir e cumpriu na vida de Abraão, porque se estamos aqui é por conta do pai Abraão, o pai da fé, ele entendeu e compreendeu. Então se você entendeu e compreendeu nessa noite, aquilo que o Senhor está falando, que o Senhor ainda vai falar, eu queria te convidar a ficar em pé. Pessoal do worship, por favor. Eu queria que aí no seu lugar, você colocasse tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem te tirado da presença do Senhor. Nesta noite é uma noite de você andar na presença dEle e continuar sendo perfeito. Ser perfeito é ter o caráter transformado. Deixa que o Senhor trabalhe no seu coração, deixa que Ele fale, continue falando com você nesta noite. Eu vou pedir ao pessoal da mesa, por gentileza, baixar as luzes. Enquanto o pessoal do worship vai ministrando louvor aí do seu lugar, você fecha os teus olhos e eleve os seus pensamentos ao Senhor e começa a dizer a Ele: Senhor, eu perdi o foco. Senhor, eu quero continuar andando nos teus caminhos, eu quero continuar sendo perfeito. Aquelas promessas que o Senhor diz a mim, que ainda não se cumpriu, que o Senhor venha me fortalecer para que eu possa esperar até que ela cumpra na minha vida. Enquanto o worship canta, você pense nisso. Leve seus olhos, leve os seus pensamentos a Ele. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar. Não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é
como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Tu és a honra, Tu és a glória, Tu és o louvor. Nós vivemos para te exaltar, Senhor. Nós vivemos, ó Pai, para glorificar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Tu és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. Não há outro Deus além de Ti, Pai. E nesta noite nós nos rendemos a Ti, Pai. Nesta noite nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes nós não andarmos na Sua presença. Por muitas vezes nós não sermos perfeitos. Por muitas vezes não sermos íntegros, ó Pai, sinceros a Ti. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, por muitas vezes trilhar o nosso próprio caminho. Decidir, ó Pai, aquilo que é melhor para nós, Pai, mas muitas vezes, ou seja, talvez todas as vezes, nós nem sabemos o que é melhor para nós. Porque foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos separou. E nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus, por esta palavra desta noite, Pai. Obrigado por esta palavra confrontadora, Pai. Continue nos confrontando, continue nos tirando, ó Pai, da nossa zona de conforto, ó Pai. Continue nos tirando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, daquilo que não te agrada, Senhor. Pai, que a nossa mente, Senhor, esteja voltada, Senhor, à Tua palavra. Que a nossa mente esteja voltada, Senhor, cativa, Senhor, ao Teu trono. Que nesta noite, Pai, os nossos ouvidos possam ser abertos. Que os nossos olhos possam ser desvendados, Senhor. Toma nas Suas mãos. A Sua palavra nos diz, para lá em Salmo 112, que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos Seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E continua dizendo que na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Não se atemorize com as más notícias, continue confiando no Senhor. Continue obedecendo a palavra do Senhor. Continue andando nos seus caminhos. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Continue falando aos nossos corações. Continue, Pai, em nome de Jesus, moldando o nosso coração. Continue transformando o nosso coração. Continue lapidando o nosso coração.
Continue sondando o nosso coração, porque ele é pecaminoso, Senhor. Continue, Pai, a sua palavra diz que aquele que começou a boa obra é justo para finalizar, é justo para completar, e nós confiamos em Ti, nós confiamos na Sua palavra, confiamos nas promessas do Senhor, Pai. Não permita que o nosso coração venha desviar dos Teus caminhos, que tão somente venhamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, em nome de Jesus, amém? Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode glorificar o nome dEle? Você pode exaltá-lo? Você pode dizer o quanto você o ama? Pai, obrigado por esta noite. Eu clamo a Ti que o Senhor nos leve em paz, nos leve em segurança, Pai. E aqueles que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir, que o Senhor possa dar uma excelente noite de descanso, uma noite reparadora. Que o nosso descanso esteja no Senhor, Pai. Eu Te louvo por esta noite, Te agradeço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, e que as eternas consolações, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Vão na paz, e Deus os abençoe, em nome de Jesus.